Você acha que sabe o que é verdade? E se eu disser que a sua realidade não é mais sua? Que ela foi roubada em parcelas minúsculas e que a batalha por fatos no Brasil não é uma guerra, mas sim um massacre em câmera lenta, onde a única vítima é a sua capacidade de entender o que está acontecendo? Este não é mais um debate sobre opiniões. É o mapeamento de um território hostil, o território da confusão, onde a negação se tornou a ferramenta política mais poderosa da nossa era. Vamos atravessar a neblina, desvendando as máquinas algorítmicas que produzem a desinformação, rastrear as pegadas históricas que nos levaram ao colapso da realidade compartilhada e, finalmente, descobrir quem são os arquitetos que lucram com o caos. Você vai entender por que, no Brasil, a luta para provar o óbvio se tornou uma batalha perdida e como isso molda o futuro geopolítico de uma nação inteira. Vamos atravessar a neblina, desvendando as máquinas algorítmicas que produzem a desinformação, rastrear as pegadas históricas que nos levaram ao colapso da realidade compartilhada e, finalmente, descobrir quem são os arquitetos que lucram com o caos. Você vai entender por que, no Brasil, a luta para provar o óbvio se tornou uma batalha perdida e como isso molda o futuro geopolítico de uma nação inteira. Ato 1. A neblina digital e o colapso da realidade compartilhada. O Brasil está vivendo um fenômeno que a ciência política e a psicologia social mal começam a catalogar: a saturação da realidade. Não se trata apenas de fake news, isso é uma simplificação preguiçosa. Estamos falando de algo muito mais profundo: o colapso estrutural da referência objetiva. Imagine a política como um jogo de xadrez. Para que o jogo funcione, todos precisam concordar que o bispo se move na diagonal. O que acontece hoje é que metade dos jogadores não apenas questiona a diagonal, mas nega a existência do tabuleiro, das peças e, por vezes, do próprio oponente. Essa negação não é um erro de raciocínio, é uma estratégia de poder. A primeira linha de defesa contra o fato é a mais antiga, o viés de confirmação. Nós, como humanos, somos programados para buscar informações que reforçam o que já acreditamos. Isso é confortável. A neurociência mostra que processar informações que contradizem sua visão de mundo ativa as mesmas áreas do cérebro associadas à dor física. O fato, para o cérebro polarizado, é uma ameaça existencial, um ataque direto à identidade. Mas o que transformou esse viés psicológico natural em uma arma de destruição maciça da verdade? A infraestrutura. O Brasil é um país único no contexto da desinformação global, dominado pela comunicação privada e criptografada em larga escala, principalmente através do WhatsApp e Telegram. Enquanto nos Estados Unidos o debate se concentrava em posts públicos no Facebook e Twitter, no Brasil, a bomba de elétrons da mentira explode dentro dos grupos familiares, profissionais e de amigos. Isso cria um ambiente de altíssima confiança para o emissor e baixíssima responsabilidade para o transmissor. A mentira não vem de um portal anônimo, ela vem da sua tia, do seu colega de trabalho, de alguém em quem você tem um investimento emocional. Essa proximidade emocional confere à mentira uma imunidade quase perfeita. Tentar refutar a informação não é apenas refutar um dado, é ofender a lealdade ou o discernimento do transmissor. A verdade neste território da confusão não é um atributo da informação, mas sim um subproduto da lealdade tribal. A proliferação da dúvida criou o que chamamos de deterioração epistêmica. Epistemologia é o estudo do conhecimento. Se você deteriora a fonte de conhecimento, você deteriora a capacidade de governança. Se um país não consegue concordar sobre se a água está molhada ou se as vacinas funcionam, como ele pode formular políticas públicas complexas para o futuro? Essa neblina não é acidental. Ela é mantida por dois vetores, o econômico e o político. Economicamente, a confusão é a moeda mais valiosa do Vale do Silício. O algoritmo não foi desenhado para te informar, mas para te manter engajado. E o que gera mais engajamento? Raiva, indignação e a sensação de estar em posse de um conhecimento secreto que os outros não têm.
A mentira é mais rápida, mais simples e mais emocionalmente carregada do que a verdade matizada. Os fatos são tediosos, a conspiração é um espetáculo. Politicamente, a confusão serve ao projeto de poder nihilista. O nihilismo político não quer vencer o debate, ele quer destruir o próprio conceito de debate. Se nada é verdade, se a imprensa é comprada, se os cientistas são ideológicos, se as instituições são corruptas até o osso, então a única coisa que resta é a fidelidade a um líder ou a um movimento que promete rasgar tudo. A desconfiança total em tudo o que é estabelecido, a universidade, a ciência, a justiça, a mídia tradicional, é o alicerce para construir um poder baseado puramente no carisma e na fé, fora de qualquer fiscalização factual. O Brasil se tornou o laboratório ideal para essa estratégia por causa de sua história recente de escândalos de corrupção. O Mensalão e principalmente a Operação Lava Jato erodiram a fé pública de maneira catastrófica. A sensação de que todos estão iguais criou a porta de entrada perfeita. Se os fatos vierem de instituições que eu já considero falidas, por que eu deveria confiar neles agora? O sentimento de traição histórica foi convertido em munição para a negação factual. A neblina é grossa, e a primeira lição para quem deseja sobreviver neste território é: a batalha não é sobre convencer o outro da verdade, é sobre entender por que ele precisa acreditar na mentira. Ato 2. O Atlas da Polarização, rastreando as estratégias. Para mapear a batalha perdida dos fatos, precisamos analisar as estratégias usadas pelos arquitetos da confusão. Não são estratégias de debate, mas de cerco e demolição da infraestrutura cognitiva. Estratégia 1. O cavalo de Troia da dúvida. O objetivo não é que você acredite na mentira específica, mas que você duvide de tudo. Se você é bombardeado com 20 histórias diferentes sobre o mesmo evento, mesmo que 16 sejam obviamente falsas e 3 sejam exageradas, o resultado final é a fadiga. O espectador exausto opta pela neutralidade cínica. Não sei em quem acreditar, então não acredito em ninguém. Essa estratégia é o motor da paralisia. Ela é usada para bloquear a ação em temas cruciais como a crise climática ou a política de segurança pública. Se a ciência está dividida, mesmo que 99% dela concorde, ou se os dados de violência são sempre manipulados, segundo o discurso político, então a inação é justificada. O custo do fato é a necessidade de agir. O benefício da dúvida é a permissão para não fazer nada. Estratégia 2. A distorção temporal, o fato como eterno retorno. No ciclo de notícias tradicional, o fato tem validade e é substituído pelo fato seguinte. No território da confusão, o fato pode ser ressuscitado a qualquer momento. Um escândalo que foi desmentido em 2018 pode ser reempacotado em 2024 e se tornar novamente viral e novo. Isso é possível porque as bolhas algorítmicas não têm memória histórica compartilhada. Se você está em uma bolha que rejeitou a checagem em 2018, ela não será exposta àquela checagem novamente em 2024. A mentira se torna cíclica, um loop infinito que impede qualquer resolução ou consenso. No Brasil, essa tática foi crucial para manter narrativas de corrupção ou teorias conspiratórias sobre o sistema eleitoral vivas por anos, muito além de qualquer evidência. A exaustão da repetição é, em si, uma tática de guerra psicológica. Estratégia 3. A substituição da autoridade. A negação dos fatos exige a criação de fontes alternativas de credibilidade. Se o jornalismo profissional, o Supremo Tribunal Federal ou a Organização Mundial da Saúde, OMS, não são confiáveis, quem é? O vácuo é preenchido por autoridades autodeclaradas. O guru da internet, o influenciador ideológico, o ex-militar no Telegram. Essa substituição é fundamentalmente antidemocrática, pois migra o poder de validação do público, a checagem mútua, a fiscalização, para o privado, o criador de conteúdo carismático. O carisma e a retórica inflamada substituem o método científico ou o rigor jornalístico.
No Brasil, a figura do especialista não institucionalizado cresceu exponencialmente, muitas vezes utilizando a linguagem de quem está revelando um segredo que a elite tenta esconder. O apelo é poderoso. Você não precisa de diplomas, você só precisa ter bom senso e seguir a narrativa que confirma seu ódio ou seu medo. O apelo é poderoso. Você não precisa de diplomas, você só precisa ter bom senso e seguir a narrativa que confirma seu ódio ou seu medo. O estudo de caso geopolítico, o eixo da desestabilização. O Brasil não é um caso isolado, ele é parte de uma tendência geopolítica mais ampla, a exportação da instabilidade cognitiva. Potências globais e atores não estatais entenderam que é muito mais barato desestabilizar um adversário plantando a confusão interna do que através de intervenção militar direta. Se você pode fazer um país brigar consigo mesmo, se você pode travar a sua capacidade legislativa e executiva através da negação dos dados, você ganha poder sem disparar um tiro. O foco no Brasil como um gigante sul-americano de importância estratégica em recursos naturais e fronteiras intensificou o uso dessas táticas. A retórica anti-establishment e a negação de acordos internacionais ou de dados ambientais servem a interesses que buscam enfraquecer a posição negociadora do país no cenário global. A confusão sobre a Amazônia, por exemplo, não é apenas um debate interno, é uma arma de política externa que mina a credibilidade brasileira e abre portas para pressões ou sanções. A política externa brasileira nos últimos anos demonstrou a volatilidade inerente à negação factual. Posicionamentos sobre comércio, direitos humanos ou alianças geopolíticas mudaram drasticamente, não por uma alteração estratégica pensada, mas por uma aderência volátil a narrativas domésticas que muitas vezes eram baseadas em dados falsos ou interpretações ideológicas extremas. Quando a política externa é regida pelo Twitter e não pelo Itamaraty, a nação perde seu eixo e sua previsibilidade, tornando-se uma parceira menos confiável e um alvo mais fácil. Os custos ocultos da dúvida. A negação da realidade tem um custo muito concreto, que vai muito além do mero conflito verbal nas redes sociais. Esse custo se manifesta na incapacidade de responder a crises, na erosão da lei e na fragilização da democracia. O custo 1. A anestesia da crise. A maior prova do poder destrutivo da confusão foi a gestão da pandemia de Covid-19 no Brasil. A negação factual não foi um efeito colateral da crise, ela foi a política. Em um momento onde a ação coordenada, baseada em evidências científicas, era crucial, o país mergulhou em um debate existencial sobre a validade dos dados de saúde pública. O que era um fato médico se tornou um posicionamento político. O uso de máscara, o distanciamento social, a eficácia das vacinas, tudo foi sequestrado pela lógica da lealdade tribal. O resultado foi a paralisação do Estado e um número de mortes que reflete diretamente a profundidade da confusão instalada. A lição geopolítica aqui é severa. Um país que não consegue concordar sobre a gravidade de uma doença biológica não conseguirá concordar sobre a urgência de uma crise climática, uma crise econômica ou uma ameaça de segurança. A confusão funciona como um anestésico, impedindo que a dor do problema gere a resposta necessária. O custo 2. A erosão da lei e do sistema de justiça. O território da confusão precisa desacreditar os árbitros. No Brasil, o alvo prioritário sempre foi o sistema de justiça, particularmente o STF e o Tribunal Superior Eleitoral, TSE. A estratégia não é simplesmente discordar de uma decisão judicial, é criar a narrativa de que o sistema inteiro está conspirando contra o povo ou contra a liberdade. Essa narrativa é crucialmente importante porque, se a justiça for vista como ilegítima, qualquer decisão contra um líder ou um movimento político pode ser imediatamente descartada como perseguição. Isso leva a um ciclo vicioso. A justiça tenta combater a desinformação, o que é interpretado pelos negacionistas como censura e abuso de poder, o que reforça a narrativa de conspiração, que por sua vez gera mais desinformação. Desinformação. O resultado é a fragilização institucional que ameaça o equilíbrio de poder da República. Se o judiciário perde a autoridade de ser o mediador final dos fatos, a única coisa que resta é o poder bruto e a rua.
O custo 3, a economia da atenção e a política do espetáculo. A sustentabilidade da confusão é garantida pela economia da atenção. Na era digital, o recurso mais escasso não é o petróleo, mas a atenção humana. A política, para ser visível, precisa competir com o entretenimento e a pornografia. E a confusão é inerentemente mais divertida do que a seriedade. Isso transforma o político em celebridade e a política em reality show. O conteúdo não precisa ser verdadeiro, precisa ser viralizável. O escândalo absurdo, a declaração ultrajante, o ataque pessoal, todos esses elementos geram compartilhamento e engajamento. O problema é que essa política do espetáculo, embora eficiente em ganhar votos no curto prazo, é catastrófica para a governança no longo prazo. O político que passa o dia lutando nas redes sociais para manter a indignação viva não tem tempo ou capacidade para se dedicar à complexidade técnica de reformas tributárias, infraestrutura ou política energética. O território da confusão garante que o debate político nunca saia do nível das ofensas primárias e nunca chegue ao nível da solução de problemas reais. Se você ficou até aqui, você já percebeu que essa não é uma história sobre esquerda ou direita, é sobre controle. É sobre a luta pela sua capacidade de discernimento, em um mundo onde a tecnologia foi armada contra a sua sanidade. Você entendeu a neblina, mapeou as estratégias e viu os custos geopolíticos e sociais. Mas o verdadeiro segredo, o mecanismo que garante que essa confusão nunca acabe, está no que vou revelar a seguir: a identificação do agente que mais se beneficia da política da negação. Não é um partido, não é um líder, é um conceito muito mais frio e perigoso: o capital da descrença. O que torna o Brasil um território permanentemente fértil para essa guerra de desinformação é a dependência crônica de líderes que se alimentam da desconfiança mútua. Agora, vamos mergulhar na fase final, a mais crítica, onde a política brasileira se encontra em um ponto de inflexão e onde a luta pela verdade é a última linha de defesa. Ato 4. O capital da descrença e a batalha pela soberania cognitiva. O território da confusão é mantido por um tipo específico de energia, o capital da descrença. Ele é o valor acumulado através da negação, o dividendo que o ator político recebe cada vez que uma instituição é desacreditada. O mercador da crise. O capital da descrença empodera o mercador da crise, aquele que só tem relevância enquanto o país está em crise aguda, seja ela sanitária, econômica ou institucional. O mercador da crise opera sobre o princípio de que o retorno à normalidade, o consenso, o respeito aos fatos, é uma ameaça à sua própria existência política. Ele precisa de uma crise permanente para manter sua base mobilizada e justificar seu papel como o único defensor da verdade oculta. O grande perigo do capital da descrença é que ele incentiva o sabotador institucional. O líder que se beneficia da descrença tem um incentivo direto para fazer o governo falhar, para que ele possa apontar para o fracasso como prova da corrupção e da incompetência generalizada do sistema. No Brasil, esse ciclo se manifesta na dificuldade crônica de realizar reformas estruturais. Se qualquer reforma, da previdência, fiscal, administrativa, é imediatamente rotulada como uma traição ou uma conspiração para tirar algo do povo, o impulso para a melhoria se anula. A confusão paralisa o futuro. A soberania cognitiva. Em um nível geopolítico, a batalha perdida dos fatos no Brasil é, acima de tudo, uma crise de soberania cognitiva. Soberania não é apenas o controle do território físico, a Amazônia ou o pré-sal. É o controle da narrativa interna, a capacidade de uma nação de definir sua própria realidade e seu caminho. Quando a maior parte do debate público é baseada em narrativas importadas, em métodos de desinformação testados em outros países, ou em agendas que servem a interesses externos, seja de potências rivais ou de megacorporações de tecnologia, o Brasil perde essa soberania.
A dependência de plataformas de tecnologia estrangeiras, cujos algoritmos privilegiam o extremo e o falso para maximizar o lucro, significa que o debate interno brasileiro está sendo arbitrado em Mountain View ou Dublin, e não em Brasília. Isso é uma perda de controle fundamental. O Brasil está sendo governado não apenas pelos seus líderes eleitos, mas pelos incentivos de um algoritmo que lucra com a divisão nacional. A solução não é simples e não está na censura estatal, que seria o remédio mais perigoso para o vírus. A solução está em reconstruir a infraestrutura social da verdade. Isso passa pela educação midiática, pela exigência de transparência algorítmica e, crucialmente, pela revalorização do método, seja ele o método científico, o método jornalístico ou o método de investigação judicial. A luta não é pelo fato específico, mas pelo direito de ter um método de validação que seja aceito por todos. O Brasil se encontra em uma encruzilhada perigosa. De um lado, o caminho da polarização perpétua e da descrença total, que garante a paralisia e a marginalização geopolítica. De outro, o caminho lento e doloroso da reconstrução da confiança, da aceitação de que a verdade exige esforço, nuance e a disposição de aceitar que você pode estar errado. A batalha pelos fatos não será vencida com discursos inflamados ou com a proibição de plataformas. Ela será vencida quando os cidadãos exigirem dos seus líderes não apenas a paixão, mas a seriedade, e quando a audiência voltar a valorizar a complexidade acima do espetáculo. O território da confusão está mapeado. Agora, cabe a cada um decidir se vai continuar caminhando na neblina ou se vai exigir luz. A democracia brasileira pende desse discernimento. A batalha pelos fatos é, acima de tudo, a batalha pela sua mente. E se você não mapear esse território, você será a próxima vítima. O vídeo que está aparecendo agora revela o que quase ninguém sabe sobre como as Big Techs usam essa confusão para manipular as eleições globais. Se esse vídeo fez sentido para você, o próximo vai te levar ainda mais fundo no mecanismo que sustenta o poder global. Deixe nos comentários se quer que eu faça mais sobre essa guerra silenciosa.